Paz e bem a todos, tudo bem, pessoal? Nós estamos aqui mais uma vez no canal Católico, buscando as coisas do alto. Eu peço que você, se for a primeira vez que estiver conosco, ative o sininho, faça a sua inscrição, dê o seu joinha like, compartilhe, é muito importante que você leve a palavra de Deus para mais pessoas, né? Exercendo o mandamento dele e de anunciar o Evangelho. Nós juntos podemos fazer mais, na verdade? E eu quero também pedir a você que faça o seu comentário, né? Deixe o seu comentário, nem que seja um amém, porque aí nós vamos saber que você está também ouvindo o Evangelho, né? Que você está participando conosco. Não pode ser só uma conversa solitária, na verdade. A sua resposta, o seu comentário é dizer que está conosco. Amém? Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Hoje é um dia tão importante, né, pessoal? A festa do corpo e sangue de Jesus. Aí você pode estar perguntando, mas por quê? Né, que nós comemoramos de novo isso, sendo que na Quinta Santa já teve a missa, né, do lava-pés, a missa do instituindo a Eucaristia, o corpo e o sangue de Jesus. Essa festa veio um pouquinho para confirmar a nossa fé, porque lá atrás, lá na Itália, né, teve um sacerdote que duvidou da Eucaristia, lá na Itália. Né? E ele ficava, mas por que nós temos que adorar? Será que é certo adorar esse pedaço de pão? Será que é certo? Eu guardo ele lá e fico adorando ele? Isso não deve ser certo, né? Então ele duvidou e ele pediu ao Senhor. Falou, Senhor, aumenta a minha fé, me mostra o que fazer, porque a minha mente está duvidando um pouquinho, né? E como o Senhor, né? Ele se compadece de um coração humilde, a maneira que o sacerdote pediu, o que aconteceu? Durante a missa, quando ele foi, né, erguer a Eucaristia, o que aconteceu? Ela se tornou carne. Aquela hóstia branquinha ficou vermelha e se tornou carne. E a taça de vinho se tornou sangue, o cálice do sangue de Jesus. Quando, né, levaram para estudiosos para ver o que era aquilo, o que havia acontecido, se não era alguma falcatrua ali da época, eles atestaram que a carne faz parte de um músculo, de um coração de um homem, de um humano. E o sangue é AB positivo, assim como foi encontrado no sudário. Olha que coisa linda! Meu Deus, ali ficou comprovado, corpo e sangue de Cristo. Quem mais tem dúvida, gente? Quem mais? Vamos ao nosso Evangelho? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo, como pode esse homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhes disse, em verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Esse é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Ó o Senhor falando da vida eterna aqui para nós de novo, né? Viverá eternamente. Só que nós temos que entender uma coisa, que quando vamos para a missa, né, com o nosso coração aberto, nós temos também que nos arrependermos dos nossos erros, dos nossos pecados. Não adianta você querer receber Jesus com as costas cheias de pecado. Procure o sacramento da confissão, vá até o sacerdote, confesse, liberte-se dos seus erros, para que você possa receber esse Jesus. Nós não estamos falando de um pedaço de pão
né, e de um cálice de vinho, não, nós estamos falando do corpo e sangue de Jesus. Então hoje, nesse feriado tão lindo, tão maravilhoso, né, como eu disse, não é feriado normal, é um dia santo, né, e nós não podemos nos esquecer, o cristão tem que ir à missa hoje, hein? Porque é missa de preceito, nós não podemos faltar. Então, programe aí o seu dia, vá à missa. Se você não tiver com sua confissão em dia, não receba Jesus em espécie, receba-o espiritualmente. Mas se der tempo de você procurar um sacerdote, pega ele lá um pouquinho antes da missa e peça para se confessar. Receba o corpo e sangue de Jesus, que você nunca mais terá fome e nunca mais terá sede. O seu espírito ficará alimentado. Amém? Que você tenha um lindo dia, repleto do corpo e sangue de Jesus. Nós estivemos reunidos e sempre estaremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem a todos. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir.